Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, é a nossa lição de número 4, né? A nossa lição de número 4, que o nosso tema da lição é adoração como cumprimento da vontade de Deus. Aqui, meus irmãos, nessa lição vai abordar muito acerca da história de Abraão. E aqui no nosso texto do dia, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então aqui o autor aos Romanos, o apóstolo Paulo, quando ele fala que a gente não deve se conformar com este mundo, é que nós não temos que se conformar mesmo, meus irmãos. Pelo contrário, nós temos que transformar o mundo por aquilo que o Senhor Jesus está fazendo na nossa vida. Sermos exemplos para outras pessoas. Então perceba que quando o apóstolo Paulo ele fala isso, que é para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, é para que essa vontade de Deus se manifeste nas nossas vidas e que outras pessoas possam ver essa vontade de Deus se manifestar em nós e reconhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que ser espelhos para as outras pessoas. Por isso que o nosso título é Adoração como cumprimento da vontade de Deus. Que vontade é essa? A vontade de Deus na nossa vida. E a nossa síntese diz assim: quando uma pessoa resolve desenvolver uma vida de adoração e louvor a Deus, compreender a vontade do Pai, torna-se o caminho mais fácil para atingir esse objetivo tão maravilhoso. Então, quando a pessoa se disponibiliza para fazer a vontade de Deus, para colocar aquilo que o Senhor Jesus mandou, ou vamos dizer assim, colocou para essa pessoa, fica mais fácil de a vontade de Deus se cumprir na vida dela. Então perceba que algumas coisas que acontecem na nossa vida, né, que Deus permite, às vezes é para nos puxarmos para a sua vontade. É uma oportunidade que nós temos. Então, quando a pessoa se lança nessa vontade, quando a pessoa entende a vontade de Deus e busca se aperfeiçoar para que a vontade de Deus possa ser realizada, então fica tudo mais fácil. E a nossa aqui, meus irmãos, o nosso texto bíblico que está registrado em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 8, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da tua casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Perceba que Abraão ele se coloca à disposição do Senhor, né, para que a vontade do Senhor possa ser realizada. Então aqui nós percebemos que aquilo que Deus coloca para Abraão, ele vai, né, e coloca em prática. Nos versículos mais para baixo a gente vai ver. Isso é a proposta do Senhor para ele. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? E aí no 4 vai dizer: Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deus faz uma proposta para Abraão, acerca daquilo que Deus faria com ele, acerca da sua vontade para a vida de Abraão. Então, meus irmãos, a pergunta que eu faço para mim, e a pergunta que você tem que fazer para você, é a seguinte: o que Deus está propondo para mim fazer a vontade deles? Qual é o caminho que Deus tem colocado diante de mim para que eu possa realizar a vontade dele? O que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus Todo-Poderoso deseja de mim para que eu possa fazer a sua vontade? Perceba, irmão, que quando nós nos disponibilizamos para fazer a vontade do Senhor, ele coloca algo na nossa vida, no sentido de que ele coloca uma proposta, ele faz uma proposta para nós, né? E essa proposta é uma proposta irrecusável. E quando ele faz a proposta para Abraão, Abraão não sabia para onde iria, né? Então perceba que Deus faz a proposta para ele, e mesmo se ele sem saber aonde ia, ele mesmo assim aceita. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, né? Então, meus irmãos, mesmo sem Deus falar para ele para onde ele iria, e Deus falou que através dele faria uma grande nação e desse uma terra para ele, quando ele chega na terra, lá está os cananeus.
Mas mesmo assim ele não desanima. E moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então ele chega em Siquém, está ali os cananeus, e ele vai para uma outra banda que é Betel. Então perceba que Deus sempre direcionando Abraão acerca da sua vontade, acerca do seu querer. Nós façamos, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente nos coloca a disponibilidade para que Deus possa, através de nós, realizar a sua vontade, isso é um ato de adoração. E aqui, meus irmãos, a nossa introdução é a respeito de adorar a Deus, mesmo quando tudo parece errado, que falaremos hoje, partindo da narrativa bíblica a respeito de Abraão e seu herdeiro Isaque. Concentrar-nos-emos no esforço de demonstrar que cumprir a vontade de Deus é o único caminho para a verdadeira adoração. Aqui, o comentarista da revista está muito certo. Ele está muito certo, é assim mesmo. Se a gente quer ter um ato de adoração para com o Senhor, nós temos que cumprir com a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que colocar a vontade do Senhor em prática para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Então, quando nós cumprimos com a vontade do Senhor, com a qual a gente sabe, irmão, todo mundo sabe qual é o seu chamado. Se você não descobriu ainda, então você não é que não descobriu, é que você ainda está em dúvida. Mas as pessoas sabem o seu chamado. Sabe para o qual o Senhor chamou para poder realizar a sua obra nessa terra. Mas continuando aqui, Abraão, a partir de um homem, o cumprimento do plano de Deus para todas as famílias da terra. Para adorar não basta saber a vontade de Deus, é necessário cumpri-la. Então Abraão aqui, com 75 anos, ele começa a peregrinar. Alguns vão dizer que ele recebeu a proposta antes, muito antes, no caso até na juventude. Mas como a Bíblia não está falando sobre isso, a Bíblia fala com 75 anos, e aqui na nossa revista também fala que com 75 anos ele se coloca à disposição do Senhor para poder fazer a vontade de Deus. Então, como aqui o nosso título está muito bom, não basta saber a vontade de Deus, é necessário cumprir. Então Abraão sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. Abraão sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. Qual era a vontade de Deus para a vida de Abraão? Através dele fazer uma grande nação. Mas você já parou para pensar, meu irmão? Qual foi o aspecto que Deus pegou em Abraão para poder fazer uma grande nação? Às vezes as pessoas falam da fé de Abraão, mas não conhecem. Mas a verdade é, meus irmãos, que Abraão é o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Ninguém tinha evangelizado Abraão, ninguém tinha falado de Deus para Abraão. Algumas tradições dizem que Abraão ouviu acerca do dilúvio, e até falou de um Deus, mas assim, não vamos assim, chegar diante dele e falar do Deus Todo-Poderoso. Como nós temos a oportunidade de ouvir falar de Deus ou até mesmo de Jesus, Abraão não teve. Então Abraão, ele é o pai da fé porque ele creu mesmo sem saber quem era Deus. E na terra que ele vivia, era uma terra de deuses. O seu pai era um fabricante de deuses. Então para Abraão colocar isso em prática, teve que ter realmente muita vontade, muito desejo, e vamos dizer assim, e o chamado que o Senhor fez, com certeza foi um chamado forte. Mas o seu cumprimento acerca daquilo que Abraão estava fazendo, meus irmãos, foi magnífico, foi maravilhoso e reflete nas nossas vidas até o dia de hoje. E aqui, meus irmãos, na última parte aqui, nosso relacionamento com Deus não pode reduzir-se a um conjunto de pressupostos racionais. O Senhor nos convida para uma união de amor, transbordamento de felicidade. Quando o Senhor nos chama para fazer a sua vontade, assim como ele fez com Abraão, ele nos chama e ele cuida de nós. Quando Deus fala, Abraão começa a peregrinar na terra, com 75 anos ele sai da sua terra e da sua parentela, o que nós percebemos, irmãos? Que Abraão, ele cumpre a vontade de Deus com amor, mas até seu pai Terá já era morto, porque agora não dá para falar sobre a história completa, é mais um comentário acerca da revista, mas a gente vai fechar aqui mesmo, vamos ficar por aqui mesmo. Então perceba que quando Abraão ele sai dali com 75 anos para começar a cumprir a promessa de Deus. Tem muitos com 75 anos que quer aposentar, que quer fazer tanta coisa, que quer parar e tudo, jubilar. Abraão não. Abraão com 75 anos ele recebe o seu chamado e ele vai para poder cumprir aquilo que Deus está chamando. Então perceba que nunca é tarde para nós cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida.
na parte 2 aqui, quando a vontade de Deus contraria a nossa vontade, né? Então, quando Deus chama Abraão, né? Lógico que às vezes há alguns aspectos nessa vontade, nesse chamado, às vezes a gente discorda algumas coisas. Então, Abraão, diz assim, Abraão, assim como vários de nós, foi alguém que viveu situações limites, cumprir a vontade de Deus, muitas vezes é confrontar diretamente o desejo de nosso coração, né? Então, confrontar aquilo que estava dentro dele. Com certeza ele houve confronto dentro dele. Com certeza ele teve alguns confrontos. E ainda vai dizer mais. E algumas dessas situações propostas divinas parecia pior do que o contexto terreno já constituído. É por isso que andamos por fé e não por vista. Então, por isso que a gente anda, Abraão ele andou por fé. Porque se ele não andasse por fé, com certeza esse desejo, essa vontade teria desfalecido. Porque tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele presenciou já era uma coisa para ele voltar para trás rapidinho. Poxa, eu tenho uma casa, eu tenho terras, eu tenho a herança do meu pai, para que eu vou ficar aqui sofrendo? Então o que ele faz? Ele poderia ter feito? Ter voltado. Não, ele continuou. Muitos de nós, muitas das vezes, acham que o conforto que ficou para trás é o melhor para nós, mas o Senhor manda nós olharmos para frente, né? Demonstra-se assim que aquele que adora o Pai necessariamente é aquele que cumpre a sua vontade. Alinhar nosso coração com o de Deus é a única maneira de experimentar uma vida de louvor ao Criador. Então, quando a gente experimenta a vontade de Deus na nossa vida, quando a gente, como a gente estava falando, disponibiliza, né, e faz a vontade de Deus, é lógico, meus irmãos, muitas das vezes, quando a gente sai da nossa área de conforto, vai haver um confronto dentro de nós mesmos conosco. É nós que vamos entrar em confronto conosco. Então, perceba que tudo isso, Deus sabendo, Deus cuida de Abraão. Mas Abraão deveria o quê? Ter fé, confiar naquilo que o Senhor tinha dito a ele. Então, quando Deus fala para Abraão, é claro, meus irmãos, na cabeça das pessoas, até mesmo na cabeça de Abraão, claro, houve algumas dúvidas, mas o Senhor é poderoso que nos ajuda o quê? A superar essas dúvidas, né? A Bíblia não vai falar, né, exatamente, mas a gente, como seres humanos, a gente sabe que sempre nós passamos por dificuldades. E aqui na parte 3, o fim da vida daquele que cumpre a vontade de Deus, né? O relato do momento final da vida de Abraão é animador. Os momentos maus não dominaram sua vida e sua velhice foi definida como boa. Então perceba, irmãos, que a Bíblia ela relata várias partes sobre Abraão. Claro, Abraão de um momento acabou, né, errando, né, na presença de Deus, foi um homem precipitado, não ele, mas a sua esposa Sarai ou Sara, ela dá a serva, vamos dizer assim, para Abraão para poder ter relações. Ela não confiou em Deus acerca daquilo que Deus faria na vida dela, dando um filho para Abraão, ou seja, dando prolongamento à sua descendência. E Abraão ele foi tão fiel, mas tão fiel, que ele sai para Deus fazer dele uma grande nação, mas ele não tinha filhos. Então perceba que até houve um questionamento do Senhor, mas eu não tenho filhos, só o Damasceno, Eliezer, que tem na minha casa, né? Então perceba que Deus ele cuida de nós até quando muitas vezes nós questionamos acerca da sua vontade. Então, o relato do momento da vida de Abraão foi, vamos dizer assim, a sua vida, né, se a gente for puxar uma biografia, foi muito boa. Claro, foi algumas precipitações, alguns defendem que ele não deveria ter descido ao Egito, ele desceu, né, e acabou com toda aquela situação com Sara, né, e alguns divergem algumas coisas que Abraão fez, ou que Abraão não precisava ter feito. Mas aqui, quando diz assim, o Senhor foi adorado na vida de Abraão muito mais pelo que o patriarca fez do que pelo que disse, né? Então Abraão ele falou pouco acerca de Deus, ele foi apenas um exemplo de fé, um exemplo de adorador, um exemplo de um homem que ouve a voz de Deus, de um homem que faz a vontade de Deus. Você não vê Abraão pregando. Você percebe na história de Abraão, você não vê ele pregando. Não com palavras, mas com atitudes. E as suas atitudes refletem na nossa vida até hoje, né? E aqui, por isso Paulo pôde declarar que desde o Antigo Testamento há um homem que nos inspira a confiar nas promessas de Deus, nosso pai Abraão. Então o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, na Carta aos Romanos, ele faz no capítulo 4, praticamente todo o capítulo 4 é dedicado a Abraão e acerca do que ele fez. Uma boa parte do capítulo 4 é dito, vamos dizer assim,
é colocado, né, aquilo que Abraão fez para nós. Então ele relata o quê? Que Abraão é um homem que inspira a confiar nas promessas de Deus, nosso pai Abraão. Ou seja, nós temos inspiração quando nós olhamos para Abraão em confiar mais em Deus, apesar das circunstâncias, apesar da nossa dificuldade, apesar da nossa vida. Mas sempre nós temos que confiar em Deus. Nós temos que ter plena confiança no Senhor que cuida de nós, que sabe de nós, que vive dentro de nós. Então perceba que Abraão, né, ele nos inspira a confiarmos em Deus. E nós deveríamos inspirar outras pessoas também a confiar em Deus. E aqui o nosso pense aqui, meus irmãos, diz assim: você seria capaz de abrir mão de seus sonhos para cumprir a vontade de Deus? Então é uma pergunta, uma reflexão que o autor da revista faz para nós, né? Será que Abraão não tinha sonhos, meus irmãos? Claro que tinha. Será que ele não tinha um planejamento? Claro que tinha. Mas ele deixou tudo isso para poder peregrinar numa terra que ele não conhecia, que ele não sabia, foi para um lugar que ele não conhecia, porque ele ouviu uma voz falando com ele que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela. Será que nós, meus irmãos, às vezes a gente tem todo esse amparato, às vezes, da palavra, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, vamos dizer assim, completa, nós temos pessoas de oração, e às vezes, com tudo isso, mesmo assim, a gente não faz a vontade de Deus, né? Ponto importante aqui, eu queria ler. A vontade de Deus na época de Abraão era manifesta por meio de revelações, sonhos, visões. Hoje, a Bíblia Sagrada é o caminho por excelência da revelação de Deus, né? A Bíblia não fala, meus irmãos, exatamente, aqui está falando de revelações, sonhos e visões, né? Na época de Abraão. Mas a Bíblia vamos dizer, não relata se Abraão teve um sonho, se Abraão teve uma visão. Não fala se teve uma revelação, não fala. Só fala que ele ouviu a voz de Deus, né? E seguiu aquela voz a qual o Senhor falou com ele. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não teve, a Bíblia não relata nenhum sonho, nenhuma visão, nenhuma revelação acerca disso. Mas naquelas épocas lá eles tinham mesmo esse costume. E hoje nós também temos. Mas a gente tem que basear nossa fé, mas na palavra de Deus. E aqui na parte 2, no tópico 2, ou na parte 2, Isaac, quem espera a vontade de Deus recebe a melhor parte. A parte 1 aqui, Isaac, filho da promessa, vivo pela promessa. A história de Isaac é toda envolta em milagres e manifestações da vontade de Deus. Sua chegada foi anunciada décadas antes de seu nascimento, né? Então nós percebemos, irmãos, que aquilo que, vamos dizer assim, quando Isaac nasce, já tinha sido prometido que Abraão teria um filho. Aí Abraão, depois que comete aquele erro, ele fala, a tendência, o negócio é esperar mesmo. A vontade de Deus que Deus vai cumprir. E Deus cumpriu, vindo Isaac, né? E contudo, um dos momentos mais críticos para entendermos o plano de Deus para Isaac foi quando seu pai foi a Moriá, sem saber até instantes antes do sacrifício o que aconteceria. Você não vê em nenhum momento Isaac, vamos dizer, contestando o pai, questionando o pai acerca do cordeiro, que se eles estavam subindo para o sacrifício, teria que ter o cordeiro. O que Deus fala? Deus proverá. E quando Abraão, que Isaac não era uma criança, Isaac ele era já um jovem formado, vamos dizer assim, né? Um jovem, alguns até falam 17, 18 anos, 15, mas já era uma pessoa que entendia, sabia dos seus atos, né? E ele, né, vamos dizer assim, se a gente fosse colocar como era feito o sacrifício tinha que amarrar o cordeiro, e Abraão fez exatamente como deveria amarrar o cordeiro. Colocou no altar e iria sacrificar o filho. Em nenhum momento Isaac questiona, em nenhum momento Isaac acaba, vamos dizer assim, falando com o pai, ou vamos dizer assim, brigando com o pai acerca disso. Em nenhum momento Isaac aceita, né? E quando Abraão ia cortar, vamos dizer assim, ia dar o golpe, vamos dizer assim, que ia matar o seu filho, que ia haver o sacrifício, o anjo do Senhor aparece e fala que não precisava, como diz, não precisa, né, desse sacrifício. E tinha um cordeiro ali ao lado. Mas Isaac, ele foi, né, vamos dizer assim, ele é um exemplo para nós acerca de fé também, né, e de receber a vontade de Deus, como está falando aqui. Quem espera a vontade de Deus recebe a melhor parte. Então Isaac recebeu a melhor parte porque ele esperou a vontade de Deus na sua vida. Então perceba
que quando Isaac estava ali, havia uma promessa acerca de Isaac, que Isaac daria continuidade à descendência de Abraão. Mas nós vemos Isaac sendo fiel ao seu pai. Então as pessoas querem ser prósperas na sua vida, mas nós temos que partir, meus irmãos, daquilo que Deus falou para nós, honrar pai e mãe. Então aqui, lá no cume do monte, Isaac rendeu-se à vontade de Deus. Essa obediência de Isaac pode ser inferida pelos seguintes fatos. Abraão, já um idoso, centenário, Isaac, um adolescente na flor do seu vigor. Se o texto diz que Abraão esteve a ponto de sacrificá-lo, fica claro que assim como seu pai, Isaac também cria que a vontade de Deus jamais seria frustrada, mesmo quando tudo aparentemente apontava o contrário. Então aquilo que nós já falamos, irmãos. Isaac também aceita a vontade de Deus, aceita aquilo que Deus iria fazer com eles e confia no Senhor. Aceitando a vontade de Deus em todas as áreas da vida, né? Hoje, meus irmãos, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, querem racionar a vontade de Deus na sua vida. Mas perceba aqui que essa história que a gente está falando aqui, em nenhum momento Abraão racionou a vontade de Deus na sua vida. Falou, não, Senhor, aqui eu deixo o Senhor fazer, mas aqui eu não deixo. Aqui eu deixo, mas aqui eu não deixo. Não, em nenhum momento. Deus abençoou Abraão e através de Abraão nós vemos que Deus fez grandes coisas. E aqui tem uma parte aqui que fala assim, ó. É claro que o Senhor está interessado em abençoar-nos também nessas áreas, pois Deus deseja a nossa felicidade em todos os aspectos de nossa existência. Isaac é um exemplo disto. Então Deus tem, vamos dizer assim, o desejo de abençoar nós em todas as áreas, área acadêmica, área profissional, né, área sentimental. Claro que tem, meus irmãos, e Deus abençoa, né? Mas o que nós temos que fazer? Aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Na área sentimental, aceitar a vontade de Deus, aquilo que Deus preparar para nós. Na área profissional, a mesma coisa. Na área acadêmica, de repente se preparar para um curso, e Deus sabe qual é mais facilidade para você se dar melhor, para que você possa ter uma boa desenvoltura na área profissional. E no 3 aqui, cumprir a vontade de Deus não é fácil, né? Então nós percebemos, irmãos, que para Abraão também não foi fácil cumprir a vontade de Deus, mesmo com a infertilidade da sua esposa. Mesmo a sua esposa, ela não, no primeiro momento, não podendo ter filhos, e ele sabendo disso, não foi fácil para Abraão. Imagina, meus irmãos, Deus fala para você fazer tal coisa, e chega num momento assim, vamos dizer assim, nos finalmente, aí você, poxa, mas como isso? Deus falou diferente comigo. Mas aí é que tal que Deus estava testando a fé de Abraão. Deus estava testando quem realmente era Abraão, em quem Abraão cria. Mas mesmo assim, ele não deixou de passar, vamos dizer assim, situações na sua vida, tristezas, vamos dizer assim, de repente até por um momento uma frustração, porque somos seres humanos, todos nós passamos, todos nós estamos sujeitos a passar, muitas das vezes, frustrações nessa vida. Mas Abraão, mesmo com tudo isso, ele dá glória a Deus e nós vemos que ele foi aprovado, porque até hoje nós temos relatos, quando fala de Abraão, meus irmãos, é que aqui no nosso país aqui, às vezes fala de Abraão, as pessoas nem sabem quem foi. Mas se você for lá no Oriente Médio, né, no Islã, em outras, vamos dizer assim, em outras religiões, quando fala de Abraão, no mundo árabe, quando fala de Abraão, ele é mais respeitado e reconhecido do que o próprio Jesus, né? Isso não é para engrandecer o nome dele, nada disso. O que eu quero dizer é que ele acaba sendo mais valorizado do que Jesus, porque eles não aceitam, a gente sabe que eles não aceitam Jesus como Messias, mas eles reconhecem Abraão como uma fé monoteísta, como a única fé, a fé em um único Deus. Então eles valorizam Abraão, eles reconhecem Abraão e cada passo a passo de Abraão eles conhecem, porque eles também já estão ali no Oriente Médio, mundo árabe ali, então eles conhecem as tradições que é passada oralmente, né, de pai para filho. Então nós percebemos que eles têm um total, vamos dizer assim, conhecimento acerca de Abraão. Então aqui, se cremos e obedecemos como já tem prometido o Senhor, experimentaremos o melhor de Deus para nós. Então, se a gente confiar em Deus, lançar nossa confiança no Senhor com um ato de adoração, porque adoração, meus irmãos, é humilhação, é reconhecer que Deus é tudo e nós não somos nada, repetindo. Mas se nós fizermos isso, né, nós experimentaremos o melhor do Senhor para a nossa vida. Nós experimentaremos o melhor do Senhor, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele propõe para nós. E Ele vai nos abençoar, porque Ele é fiel e justo para nos abençoar.
Ele é quem dá para nós aquilo que nós precisamos. Ele dá além daquilo que nós precisamos, vamos dizer assim. Então, quando nós cumprimos a vontade de Deus, né, nós sabemos aqui como o nosso título fala, não é fácil. Mas se nós nos esforçarmos para que vamos dizer assim, a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, meus irmãos, nós nos alegraremos no Senhor e experimentaremos aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. O nosso Pense aqui diz assim: você teria a confiança que Isaac teve de entregar literalmente a vida nas mãos de quem você ama e acreditar que a pessoa, seguindo a orientação de Deus, fará o melhor por você? Ou seja, você teria de repente essa disponibilidade de se entregar, né, por uma pessoa, de repente falar, não, eu fui chamado por Deus, né, Deus vai fazer assim, assim. Eu sei que no mundo de hoje, meus irmãos, é difícil, não dá para confiar em ninguém. Mas era o pai dele, era o pai de Isaac, Abraão. Então Isaac confia no seu pai. Porque ali, meus irmãos, Isaac podia ter saído correndo. Não, eu não. E saído correndo, de repente podia falar assim, eu não vou com você, eu estou cansado, eu não vou. Mas nós vemos um filho que respeita o pai, que confia no seu pai, que confia no Deus do seu pai. Você e eu, nós confiamos no Deus dos nossos pais? Ponto importante, os exemplos de Isaac e Abraão demonstram-nos que não há idade mínima ou máxima para submeter-se à vontade de Deus. Então, não tem idade. O que tem que haver é disposição. É claro, uma pessoa mais jovem, claro, que vai ter muito mais vigor para poder colocar em prática aquilo que Deus falou e algumas coisas da presença de Deus, do que uma pessoa mais velha, com certeza, irmãos. Isso aí nem vamos nem questionar. Mas às vezes o vigor de uma pessoa nova, né, também não pode se comparar com a sabedoria de uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa com mais idade. Não dá para comparar. Uma pessoa com mais idade, ela tem mais sabedoria, mais entendimento das coisas. E uma pessoa mais jovem, ela tem um vigor da sua idade. O 3 aqui, como saber se estou fazendo a vontade de Deus e por isso adorando de Deus e por isso adorando? A parábola dos dois filhos, né? Essa parábola resume bem a crítica de Jesus contra certos líderes de sua época. Também fala da necessidade de acolhermos pessoas desprezadas e excluídas. Interessa-nos, porém, a imagem literária que Jesus constrói para denunciar os hipócritas que fingiram adoração àqueles que verdadeiramente buscavam o Pai. Tudo concentra-se no cumprimento ou descumprimento da vontade de Deus. Jesus fala que existe um enorme grupo de pessoas que exteriormente parecem boas, cerimonialmente cumprem as regras, mas que tudo na verdade é só da boca para fora, pois não há arrependimento nem submissão alegre à vontade de Deus. Então as pessoas muitas vezes falam muitas coisas hoje, né? Mas cumprir a vontade de Deus, né, é diferente. Cumprir a vontade do Senhor é diferente. Fazer a vontade de Deus é diferente. Eu não vou nem aqui falar muito aqui da parábola dos dois filhos aqui, mas que a gente já está terminando a nossa lição. Mas aqui a gente vê que o quê? É diferente quando a gente se coloca à disposição do Senhor para fazermos a vontade de Deus, para falarmos acerca do Senhor. E aqui fala mais ainda, meus irmãos. Na verdade, esse último grupo vive sem máscaras e completamente sincero. Na verdade, não queriam ir e obedecer. Quem eram esses, meus irmãos? Escribas e fariseus, que não queriam obedecer, só queria ficar questionando, só queria ficar falando. E muitos hoje nós vemos dentro das igrejas legalistas, né, que acham que estão certos, que acham que são os donos da verdade, que sempre fala que não precisa de arrependimento, que o resto é tudo pecador e só ele é santo. Não escondem esse sentimento, mas constrangidos pelo amor do Pai, mas constrangidos pelo amor do Pai, eles vão. Vão para onde? Vão para os seus próprios sentimentos, se afundando cada vez mais, para a sua hipocrisia, se afundando cada vez mais. Então perceba, meus irmãos, um abismo chama um outro abismo. Então Deus, quando Ele está falando conosco acerca de várias situações, Ele quer o quê? Nos ajudar, nos corrigir e nos abençoar. Muito mais que palavras. Adorar a Deus, louvar seu santo nome, é muito mais que um conjunto de palavras mágicas que fazem a divindade funcionar ao nosso favor. O Criador do Universo não é uma caricatural, gênio da lâmpada mágica. Adorar é algo que emerge da alma, que revela a nossa interioridade. Irmãos, é engraçado, mas é verdade. Tem pessoas, irmãos, que às vezes acham que determinadas palavras vão invocar o Senhor. Como se a gente estivesse raspando a lâmpada
como a gente estivesse falando palavras mágicas, como a gente vê nos desenhos animados, em filmes, estivesse invocando, falando palavras mágicas para fazer alguma coisa. Mas com o Senhor, meus irmãos, não é assim. Um verdadeiro adorador, o que ele faz? É do seu interior. Que quando Deus olha para ele, Deus vai enxergar o seu interior e vai receber o seu louvor. Então é muito mais do que apenas da boca para fora. Não, é de dentro. Porque aquele que faz a vontade de Deus, com busca, com vontade, com desejo, que se coloca à disponibilidade de Deus, que procura fazer aquilo que Deus manda, irmão, com certeza, sente, quando Deus olha para ele, vê o que está dentro dele, a intenção do seu coração, a intenção da qual ele está colocando, falando aquilo. Então perceba que é diferente. E aqui no 3, qual a motivação da sua vida? É uma pergunta que acaba sendo feita para nós. O que nos motiva, irmãos? O que nos motiva para cumprirmos a vontade de Deus? É morar no céu? É ter galardões? Ou é apenas ter riquezas nessa terra? Não, eu vou adorar a Deus, porque se eu fizer a vontade de Deus, Deus vai me abrir as janelas dos céus e, como quem diz lá em Malaquias, fala do dízimo, mas se eu fizer isso, falar da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, eu vou ser próspero, eu vou comer melhor essa terra. Nada disso, irmãos. Olha o que está dizendo aqui. O que motiva você a seguir quando tudo dá errado? Quando as expectativas se frustram, os supostos amigos te abandonam e até mesmo a confiança em si falta? O mestre deixou bem explícito qual era o alimento de seu ser, o imenso desejo de ser agente do reino de Deus neste mundo. Então, quando a gente vai fazer a vontade de Deus, entenda, meus irmãos, quando a gente vai fazer a vontade de Deus, quando a gente coloca a disposição para fazer a vontade de Deus, nós vamos ter frustrações, nós vamos viver situações, vamos passar por situações, vamos viver muitas situações e abandonos de pessoas que muita gente não esperava, mas quando a gente se dispõe para fazer a vontade de Deus, é isso que acontece, né? É isso que acontece. Por isso que nós temos que analisarmos e se firmarmos bem naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Não espere aplausos, tapinhas nas costas, pois nem sempre fazer a vontade de Deus significa necessariamente ser reconhecido pelas pessoas que nos cercam. Entretanto, mais importante obedecer a Deus do que a homens. O que os homens podem te dar é apenas nessa terra, irmãos. É aqui, é passageiro, que quando você morrer, quando nós morrermos, vai ficar tudo aqui. Mas aquilo que Deus promete para nós, não. É eterno. Aquilo que Deus faz na nossa vida, não. Isso é eterno. Aquilo que Deus nos proporciona, não. É eterno. Então, quando Deus ele fala para nós que a gente não tem que se preocupar com tapinha nas costas, porque pregar a verdade, não pensa que é fácil não, irmão. Você não vai ter tapinha nas costas e falar, olha, você foi um obreiro hoje, você pregou muito, não. Às vezes, cara feia, vira na torce o nariz, e às vezes Manemar te cumprimenta. Mas o importante é fazermos a vontade de Deus. Claro, a gente quando vai fazer a vontade de Deus, a gente não deve humilhar ninguém, defraudar ninguém, falar mal de ninguém. Nós temos que apenas fazer a vontade de Deus com total humildade e submissão e obediência. O nosso pensa aqui, será que nossa experiência evangélica contemporânea tem colaborado para formar pessoas que, confessando seus pecados e maldade, buscam fazer a vontade de Deus? Então, ou seja, meus irmãos, será que aquilo que nós temos feito, será que a gente tem formado vamos dizer assim, temos feito um discipulado com as pessoas, vamos dizer assim, não com palavras, mas apenas com atitude, as pessoas se espelharem em nós, para que o reino de Deus possa ser engrandecido, para que a vontade de Deus possa ser feita? Então pensemos, né? Qual é a nossa vida? Que tipo vamos dizer assim, qual é a forma que a gente está aplicando a vontade de Deus na nossa vida? E nossa conclusão diz assim: adoração e vontade de Deus são dois conceitos importantíssimos para o desenvolvimento da vida cristã. Dissociá-los é, na verdade, descaracterizá-los. Só há adoração onde existe um coração nascido de novo, que crucificou o eu e entregou o trono do desejo ao Criador do universo. Sabedores que somos dessas verdades, busquemos intensamente a concretização da vontade de Deus em nossas vidas. Então, nós percebemos o quê? Que tudo isso nós estamos sujeitos. Mas o que a gente tem que ter é uma adoração com vontade, com desejo a Deus, de agradar ao Senhor. E quando nós fizermos isso, né, nós não podemos, meus irmãos, nós vamos desenvolver a vontade de Deus na nossa vida naturalmente, sem precisar forçar. Mas para isso nós temos que colocar
aquilo que é do Senhor, aquilo que é a vontade de Deus em prática. E se Deus mandou nós fazermos, nós temos que fazer sim, porque Deus tem o melhor para nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Se você ainda não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E se você, meu irmão, minha irmã, pastor, líder de mocidade, líder de ciclo de oração, gostaria de me convidar para levar uma palavra, fazer um estudo com os irmãos, a minha agenda está aberta para os irmãos, né? E eu na medida do possível, nós vamos conseguir, vamos dizer assim, atender aos irmãos. Se você gostaria, coloca lá, irmãos, no comentário lá da escola dominical da aula, coloca o número do seu telefone, que nós entraremos em contato com você. Eu ainda estou preparando um telefone para poder deixar à disposição dos irmãos, para poder ligar. Mas enquanto isso, eu prefiro que os irmãos coloquem lá, né, no comentário, porque o que acontece, eu não posso atender o telefone o dia todo, porque eu sou motorista. Então eu não posso atender o telefone, que todos sabem que por risco tomar multa. Então, para ficar mais fácil para os irmãos, assim os irmãos desejando, coloca lá o comentário, lá na escola dominical do YouTube, e eu entrarei em contato com você, ou até mesmo no Facebook. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.